partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, Senhor, me chego a ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti, oh, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Agora, Salvador, tu Cristo só és meu Senhor. Ó, salva-me por teu amor, aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
Ouvintes amados, devemos procurar agradecer a Deus acima de todas as coisas, pelo fato dele ter nos concedido a graça de podermos vê-lo no Filho. Não pense que isso seja de menos importância do que um grande passo para o arrebatamento. Não quer dizer tudo, é claro, mas nos coloca muito próximo ao reino de Deus. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. Lembramos que Jesus disse para os homens que pregavam Moisés e cumpriam a lei de Moisés. Ele disse: se vocês conhecessem a Moisés, vocês conheceriam a mim. Isto quer dizer que quem pregava o profeta não conhecia o profeta. Não conhecia na essência da palavra, na essência do Espírito. Você sabe que mais de 2 milhões de pessoas, quem realmente conhecia Moisés no seu ministério, na sua posição, eram somente 2, Caleb e Josué. Já entendemos tudo logo de início. Tem muita gente pregando, brigando por causa da mensagem. Isso já prova que não tem o espírito da mensagem. Perseguindo por causa da mensagem, isso já prova que não conhece o profeta. Não conhece o espírito do profeta, o espírito da mensagem. Não age nas circunstâncias difíceis e incoerentes, porque agir nas favoráveis igual ao profeta é muito fácil. Mas agir nas contradições, nas incoerências como o profeta, aí já é diferente. Então, guarde isso para você. Ata, não no pescoço, na linguagem do Velho Testamento, não na testa, mas no coração. Conhecer o profeta, conhecer o espírito do profeta, por ter um espírito igual ao do profeta. A viúva de Serepta de Sidom nunca tinha visto Elias. Mas quando ele bateu na sua porta, ela o conheceu. Ela o reconheceu. Por isso o acolheu, deixou ele morar com ela, trouxe azeite, trouxe farinha para sua casa. Houve morte, na verdade, mas houve ressurreição. Veja que o que nós estamos dizendo é incontestável, porque é o Espírito que diz isso. Isto é assim, diz o Senhor. Então, ver apenas o filho no pai, o pai no filho, saber que Deus enche os céus e a terra, que é Espírito e que só pode ser visto em Jesus Cristo, e que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, porque Deus é Espírito e só pode ser santo. É um grande passo, mas pode fazer da pessoa um unicista da mensagem. São grupos piores do que das denominações. Eles não têm o mínimo de ética, são blasfemadores, são difamadores, são cruéis, sem afeto para com os bons, são irreconciliáveis, ingratos, cospem no prato que comeram e assim por diante. Pois bem, nós temos nesse quadro do deserto aqueles que ficaram na primeira etapa. No quadro do deserto que foi escrito, não aconteceu apenas para a história, e nem tampouco ficou escrito para a história, mas para aviso nosso.
como tipo perfeito nosso, da nossa jornada, muitos ficaram na segunda etapa, na segunda puxada. Mas 2 foram até a terceira. Nós sabemos perfeitamente que nem todos que atravessaram com Josué e Calebe atravessaram no espírito que eles atravessaram. Eles continuaram sendo Josué e Calebe. Mas ali agora não havia mais uma coluna de fogo. Você sabia disto? Ali agora não havia, não faça isso, não faça aquilo. Ali agora é assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um problema individual. Eu creio. Olha, só um exemplo, meus caros irmãos, ministros, pregadores. Você vai ver depois gente pregando sobre isso, é muito bom. Estas pepitas, a gente adianta estas coisas. Eu creio que se no episódio de Samuel, com aquele povo que estava pedindo um rei, tivesse lá um Josué e um Calebe, eles subiriam novamente no tamborete, no caixote e gritariam: não, nós não queremos um rei no lugar de Samuel. Nós não queremos um outro no lugar deste que Deus nos deu. Ele tem realmente coisas contra si, seus filhos e coisas assim. Mas nós não queremos. Acontece que não tinha ali nem um Josué, nem um Calebe mais. Agora você entendeu melhor. O porquê que Canaã não quer dizer milênio. Não quer dizer realmente as bodas do Cordeiro. Não quer dizer céus. Era do vencedor. Venceu, atravessou o Jordão. Mas o embrião estava por dentro de muita gente ali. Você entende? Então, que coisa importante. O Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. Isso ficou rudimentar. Agora sim, depois que você é revelado, isso se torna abecedário. Não é montanha mais para um eleito ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é uma álgebra. Cada matéria, cada passo revelado se torna a coisa tão simples que corre-se o risco de perder a gratidão, de não se identificar, não dar uma buscadinha com Davi no Salmo 103. Bendize minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Estou pregando para mim mesmo. Agora, se você tem crido nestas verdades, você deve receber o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Não vamos mais trocar ideias sobre isso. Não precisa. E numa só fé, num só batismo. Qual foi o só batismo de Paulo? Qual foi a uma só fé de Paulo em Efésios 4? Foi 3 pessoas distintas? Foi batismo Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Ele rebatizou aqueles que foram batizados por João Batista. Ele os rebatizou em nome do Senhor Jesus. Então, certos de que a nossa redenção está próxima, vamos concluir todos nós que realmente estamos precisando de ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na necessidade de todos nós, mas nós já fomos batizados. Nós estamos
com a necessidade de sermos batizados. Nós temos de ser batizados com o nome do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito, o dom do Espírito Santo, para a terceira etapa, para a terceira puxada. Porque somente isso vem realmente testificar Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Se você acha demais, a gente vê Deus em Moisés, Deus em Elias. Então você vai naturalmente se escandalizar quando a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, que você é casa de Deus. Se nós podemos ver o ministério do Filho do Homem no ministério do irmão Branham, vão dizer que nós estamos dizendo que ele é Cristo. E se nós não temos um ministério que em porção, você pode ver que Eliseu pediu porção dobrada. Não quis dizer assim, eu quero o teu espírito dobrado, eu quero o dobro do espírito de Elias. Não foi isso. Ele pediu uma porção dobrada. É a mesma coisa que você chegar no restaurante e pedir uma porção, depois pedir outra. Não, me dá 2 porções de arroz. 2 porções. Você não está pedindo a panela toda. Com 2 porções, ele fez tudo que Elias fez. Com 2 porções, a noiva fará tudo que Elias fez. Mas se escandaliza, porque vivem procurando falhas. Ora, nós vamos viver das 7 eras, que é elementar, é fundamental. Vamos viver de testemunhos do irmão Branham, grande ministério. Tem um irmão que conviveu com o irmão Branham, vem aqui no Brasil, vai em outros, ele tem um dom de mostrar o irmão Branham. Testemunhos do irmão Branham, testemunhos de Billy Paul. Isso levará o povo à terceira etapa, à terceira puxada? Não, grande ministério, mas cada um plantando a sua roça, a qualidade da sua semente. Variedade, eu respeito, concordo. Mas agora, se nós vemos estas coisas, estamos dizendo que irmão Branham é Cristo? Não, é mais. A coisa é mais forte, é você é Cristo. Você, irmã. Você, irmão. Sabe o que é? Que nós não queremos é assumir. O problema é que o Joaquim Velho não quer assumir a coisa. O Joaquim Velho é um inimigo. O pior inimigo que ele tem não é um difamador daqui, outro difamador dali. É ele próprio. É o eu, é o ego. Ele não quer assumir. Ele não quer assumir que realmente ele está com o ministério do Filho do Homem sobre si. Os pastores que não adentram a este véu não querem assumir. Aí então fica procurando mensagem, parágrafos daqui, parágrafos dali, e cuidando da mensagem, chamando gente de cá e gente de lá. Por fim, voltam lá para a beira do mar. Dançar, pular, bater tamborim, murmurar contra o ministério, ficarem leprosos e assim por diante. É um quadro que se repete, a Bíblia se repete. A gente não é culpado de ver as coisas de uma maneira tão clara, tão nítidas. Elas são claras demais. Por que então, a exemplo do sistema denominacional, esses grupos não querem que os irmãos que foram ganhos por este programa, ganhos, direto e indiretamente, todo mundo nesse país foi ganho por esse ministério, direto e indiretamente. Não querem que ouvem o programa. Por quê? Porque vão ver onde está a mazela, onde está a coisa, porque esse é o papel de confronto de Efésios com Josué. O profeta diz, ali estava Josué, para mostrar onde a coisa estava. Nós acabamos de ouvir, não trilhe esta terceira etapa sem
ter aquela unção, a revelação para a terceira etapa. Há quanta gente querendo pregar também. A juntar estas coisas que somente aqueles que têm uma chamada de Deus, a unção de Deus, só para confundir, mas o povo vê que aquela pessoa não dá conta de fazer o que a outra faz. Deus tem o seu homem, é o quíntuple de Efésios. Aí está, o grande dom é você sair do caminho e deixar Deus passar. Esse que é o grande dom. É reconhecer a hora, o dia e a hora em que estamos vivendo. É hora, o momento é, sabe, vida em si mesmo. Vida em si mesmo quer dizer o pai no filho. Se o pai não estivesse no filho, ele não era um filho de Deus. Você sabia disso? Se você não tem o sangue de seu pai, você não é filho de seu pai. Você é filho de outro homem. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus tinha vida em si mesmo. E a igreja, as varas ligadas à verdadeira videira, vai dar fruto de quê? Vai dar laranja, limão, uma hora é doce, outra hora é azedo. Isso é muito bom de ser visto. Olha aqui. Isso aqui é para o rebanho de Deus, para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus. Davi venceu o leão, venceu o urso, matou-os pela ovelha. Agora quem vence o leão, quem vence o urso é a própria ovelha. O Deus de Davi está na ovelha. A força de Davi está na ovelha. Ah, grande mistério. Se alguém pregar isso numa multidão, vai ter palmas, gritos e louvores. Então anota aí no seu caderninho, seja humilde, de pregação. Quando Davi matou o leão, matou o urso, salvou a ovelha, foi Deus nele. E mais do que isso, o Golias depois. Mas agora não. Agora não é o testemunho do irmão Brana. Agora é você. Dentro da porção relativa, dentro de casa, no diaconato, no pastorado, no evangelismo. Ninguém tome para si esta honra, a menos que seja chamado, vocacionado. Não é porque prega que é pastor. Não é porque atira que é guerreiro. É vida em si mesmo para aquele devido fim. Quem vence é você. Quando Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Agora a luz vai clareando cada vez mais a cada passo. A cada passo que temos que dar, a luz vai iluminando. Somos mais do que vencedores. Agora entendemos que Jesus é a luz do mundo, mas que ele disse, vós sois a luz do mundo. Agora compreendemos o que significa Cristo em vós, esperança da glória. Agora estamos vendo o que significa o mistério tríplice de Deus. Sabe por quê? Você não estará no reino restaurado simplesmente porque viu o Pai no Filho. Você não estará no milênio, nas bodas do Cordeiro, no reino restaurado, porque viu Deus no irmão Brana, no profeta. Porque a palavra diz, ele próprio ensina, que esse terceiro mistério é a igreja,
no reino restaurado. Não é o profeta isoladamente no reino restaurado. É a igreja no reino restaurado. Restaurado! Por que que aleijados serão consertados? Faltando coisas serão consertadas. Ele diz, quando eu voltar eu completo. Eu tenho que ser consertado. Isso é negócio dele. A Sara tinha que ser consertada, restaurada. O Abraão tinha que ser restaurado. Mas não era negócio deles, era negócio de Deus. O irmão Branham disse, compete a mim pregar. Levar a noiva no rapto, prepará-la para subir, é negócio de Deus. A sua semente. Deus te abençoou. Deus me abençoou ricamente. Isso cura, liberta, isso dá um novo oxigênio nos pulmões espirituais e também no físico. Deus te abençoou, Deus me abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz, ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem, dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor.
dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver.
Não trilhe por esta terceira etapa se não tiver unção, se não estiver no Espírito para isto. Não tente nem mesmo pregá-la. Não tente, espere. Não tente entrar pelo mesmo caminho, como fizeram os egípcios, e por isso todos pereceram. Lembrando em tempo, vida em si mesmo. Não é o pastor que tem que vencer o leão, o urso, é a própria ovelha. Não somente o urso, o leão, mas também o Golias. Vencer a si próprio, seu ego, seu eu, porque isto é maior do que o leão, é maior do que o urso, é o maior inimigo que temos, é o ego, é o eu. Agora, meus ouvintes, irmãos, pastores amados, obreiros em geral, sem dúvida alguma, a palavra vem ao profeta para do profeta ser distribuída. Nós encontramos isso aí no sistema de rede elétrica, de iluminação das cidades, campo, a grande fonte geradora, a usina, que é Deus. Mas depois, cada cidade tem que ter uma subestação para baixar aquela tensão, aquela voltagem, aquela amperagem, coisas que andam juntas, através de uma eletricidade que ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. Mas chega lá, nós então vamos ver os transformadores. Os transformadores transformando para 220, para 110, mas isto aí não altera se é 110, se é 220, a luz é a mesma. Mas tem que ter transformador, porque senão queima tudo. Aí nós encontramos a grande fonte geradora, encontramos a subestação, o profeta de Deus, e os transformadores que são os genuínos, verdadeiros obreiros da mensagem, predestinados desde antes da fundação do mundo para isto. Agora, ficou tão claro, ninguém pode contestar, que depende realmente de quem está na porta. Sabendo que a eletricidade é a mesma, a tensão é que é maior, a voltagem e assim por diante. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode lembrar disso. Olha que vê um transformador na rua ou na porta de sua casa, vai lembrar disso. E por sua vez, você também é um estabilizador de voltagem na sua casa. O marido, a mãe, o pai. E por fim chega na vida em si mesmo, no individual. Para cumprir aquilo, vós sois a luz do mundo. Porque é tão bom dizer Jesus é a luz do mundo, mas quando se refere aos apóstolos, eles são luz do mundo. Aí vem vindo os profetas, luz do mundo. E olha que chega em você. É a vela do mundo? É o palito de fósforo do mundo? Não, não. Você é luz do mundo em que você vive. Lá na empresa, no trabalho, onde quer que anda, você é a luz daquele pequeno ou grande mundo que lhe compete, que está dentro de seu âmbito, que a física lhe permite. Agora nós ouvimos Amós dizendo: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Veja só, a quem? A seus servos, os profetas. Cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta. O mundo religioso, vocês, meus estudiosos, reverendos, diz quem sou eu para ensinar-lhes a Bíblia. Mas muitos deles têm a humildade de nos ouvir, concordar e discordar, analisar. Um deles já disse: eu tiro as minhas mensagens através do seu programa. Humildade, não é? Humildade. E sabedoria até certo ponto. Sabedoria. Mas isso é confortante, é tranquilizante. Se todos os pastores na terra crescem nessa fonte, nesse profeta, mas por que não dizer que milhares deles nas denominações, pregando mensagens bonitas, eles têm a mensagem do irmão Branham, do profeta desta era, fazendo exatamente isso, tirando o que lhes interessa. Estas coisas profundas, bonitas, dá uma enfeitada. Temos pregadores na mensagem assim também, que quase não está precisando de profeta mais não. E eles vão se projetando diante do povo. Agora, veja só, ter um profeta é um descanso, porque a palavra de Deus vem ao profeta. Você vai examinar, você constata, isso aqui só pode ser de Deus. Não é de homem. Que beleza, como isso fica bom. E dá um descanso para a gente. Nós não temos que estar cavucando mensagens, caçando, especulando mensagens. Não. A coisa veio ao profeta. A espada caiu na sua mão. Essa é a mais gloriosa de todas as eras, por um lado. Por outro lado, é a pior de todas. Ela reúne todos os males das eras passadas. Em compensação, reúne todas as verdades, os bens, no sentido espiritual, das eras passadas. E mais do que isso, apóstolos e profetas. Sempre foi assim. Isto, então, é uma verdade comprovada em toda a Escritura. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltavam vários séculos para a primeira se realizar. Ele fala da segunda, falou e fala até hoje, mesmo antes da primeira acontecer. Logo 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé e ele falou da situação espiritual do mundo, mandou que fabricasse uma arca, ou ele próprio fabricou, quer dizer, Deus mandou que ele fabricasse. E lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo de Deus libertar Israel do jugo do egípcio, ele levantou Moisés e lhe falou o seu plano e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. É isso que é o profeta. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios, revelou seus mistérios e sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra
que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes, e quem ungiu o primeiro rei de Israel foi Samuel. Mas voltando um pouco a Enoque e Noé, veja só, Enoque não esteve num companheirismo que tinha lama, que tinha coisa fedida. Um pregador disse isso, o outro pregou citando aquilo, ou isto, que o companheirismo da arca fedia, tinha mau odor. Suposições e coisas para criar mensagem, quem sabe até para falar acerca de algumas coisas do companheirismo. Mas acontece o seguinte: o companheirismo que estava dentro da arca não era da noiva, porque a arca não é para a noiva. A arca é para quem ficou na grande tribulação. A arca não significa o arrebatamento, significa a salvação comum. Veja que depois que ela desceu, Moisés se embriagou e amaldiçoou a quem? A seu próprio filho, que olhou a sua nudez, não podendo fazê-lo, amaldiçoou seu neto, não é? Canaã. Daí então surgindo os gentios, os petulantes gentios, mal agradecidos. Não tem nada a ver com Enoque. Enoque não teve um companheirismo fedido. Isso é falta de luz na palavra. Como diz, eu não sou culpado de ver essas coisas. Eu não sou culpado. Quem está no companheirismo da arca é porque não foi no arrebatamento. Aí tem cobra lá dentro, tem capivara, tem paca, tem leão, tem urso. Assim mesmo tem uma coisa, nenhum estava tragando o outro. Parece que eles estavam em mais temor do que muita gente. Mais temor pelo que estava acontecendo. Mas, de fato, Noé não representa a noiva. Ló não representa a noiva. Nós podemos aplicar que antes de Deus queimar esse mundo, ele tira a noiva. É uma aplicação. Mas a noiva é o tipo perfeito. Nós não precisamos de mais tipos. O tipo perfeito da noiva é Abraão. Então, nós tivemos outros grandes profetas, entre os quais se destaca Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel e assim por diante. Estes homens, como profetas, eles tiveram a palavra de Deus para suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para o seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. E aí volta Amós a dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora alguém diz assim: mas vai tão bom, mas quando ele fala no Brana, estraga. Então vamos estragar. Estragar para quem tem falta de revelação. Deus levantou Elias pela 4ª vez. Primeira vez foi o Elias mesmo. Segunda vez, o mesmo Espírito em Eliseu. Terceira vez, o mesmo Espírito em João Batista, nome que não tinha na Bíblia. Por fim, vem William Brana, nome que não tem na Bíblia. Mas Espírito que tem na Bíblia, ministério que tem na Bíblia, e por excelência, ministério tríplice.
Elias, filho do homem, ministério do filho do homem, ministério do filho do homem, que se diga entre parênteses. E sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Revelar os segredos. João não revelou. João não podia revelar segredos. Ele não tinha a revelação dos símbolos. Tanto que ele não pregou Apocalipse. Ele somente dizia: amai-vos uns aos outros. Quando ele voltou de lá. Porque isto não era para ele. Isto era para o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora, eu pergunto, isso deveria causar pânico, distúrbio? Sim. No arraial de quem? Vai lá no quadro de Gideão, vê onde é que houve distúrbio, pânico, alvoroço. Foi com o ministério, com os homens de Gideão? Não, você sabe que não foi. Quando se fala nesse anjo, vai vir um anjo do céu e coisa e tal. Não, não é assim. Anjo é um mensageiro. Nós tivemos 7 estrelas em Apocalipse 1. E lá está dizendo que são mensageiros. Anjos de Deus. O castiçal de Deus, com 7 lâmpadas. O cordeiro sangrento, com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. 7 mensageiros, 7 eras da igreja. Onde você se encontra agora? É no pânico? É na confusão? É no distúrbio? Ou na sensação da segurança? Nós afirmamos que Elias não tirou a identidade, levou um documento para mostrar para a viúva quem era ele. Deus não escreveu numa tabuinha e disse, vai lá e mostra para ela. Não. A coisa estava por dentro dela já. Era o mesmo calibre. Você tem que entender isto, que nós não somos melhores do que ninguém. Há muitas pessoas melhores do que nós. Há muitos Gamaliéis por aí. Nicodemos, que pelo menos à noite foi estar com Jesus. Há muitos melhores do que eu. Pobre, indigno, de até mesmo abrir a boca para falar esta mensagem. Isso é soberania de Deus. Você diz, eu também sou indigna, sou indigno, mas estou nisto. Deus me colocou nisto. Eu não escolhi isto. Você não escolheu a família na qual você deveria nascer. Eu não escolhi esta mensagem. Eu não escolhi este ministério. Ele me escolheu. Ele sabia perfeitamente quantas piscadas eu ia dar se eu vivesse ao longo de 80 anos nessa terra. Isso daria mais juízo, mais responsabilidade para cada um de nós. Que ouvimos estas coisas, eu não escolhi. Você não escolheu, não há mérito de homem nisto aqui. Agora você pense que você foi chamada, que você foi chamado. Você acha que Josué escolheu? Caleb escolheu? Nesse confronto de Efésios com Josué? Não. Não, o Judas não escolheu ser Judas Iscariotes. Você está entre os chamados. E agora essa terceira etapa, essa terceira puxada,
te dá essa sensação, não uma utopia, não uma sugestão, de que você não foi somente chamado, mas também escolhido. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Deus me abençoou, Deus nos abençoou, isso nos trouxe cura, bênção dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me.